Zero. A história não é linear. É um campo de batalha de histórias concorrentes, encobrimentos e mistérios que se recusam a permanecer enterrados. Por trás de cada versão oficial polida, existe uma possibilidade mais estranha, mais assustadora ou simplesmente mais estúpida. Hoje, vamos mergulhar diretamente nas controvérsias que os livros de história educadamente ignoram. De exércitos desaparecidos a conspirações sobre a aterragem na Lua. Este é o arquivo de casos em aberto mais estranho da história. 1. Já ouviu as histórias sobre o Triângulo das Bermudas, aquela área do Atlântico que supostamente devora navios e aviões ao pequeno almoço? É o maior mistério paranormal, um vórtice de estranheza cósmica onde as bússolas falham e as equipas de resgate desaparecem. Mas depois aparecem os desmancha-prazeres das estatísticas. Eles salientam que esta é uma das rotas marítimas mais movimentadas e propensas a furacões do planeta. E quando se leva em conta o enorme volume de tráfego, o número de incidentes é, bem, completamente normal. Então, qual é a verdadeira história? Será uma anomalia misteriosa e faminta que desafia as leis da física ou apenas um caso clássico do mau humor da mãe natureza combinado com um azar de nível cósmico e uma comunicação social que não resiste a uma história assustadora? O debate continua aceso porque uma das versões é muito mais divertida. 2. Encontrar um navio à deriva no oceano não é assim tão estranho. Encontrar o Mary Celeste em 1872, no entanto, foi um problema. O navio estava em perfeitas condições de navegabilidade. A sua carga de álcool industrial estava intacta e havia comida e água em abundância para a tripulação. A única coisa que faltava era a própria tripulação. Todas as 10 almas a bordo tinham desaparecido, deixando para trás as suas roupas, objetos de valor e até os seus cachimbos. Isto não era uma cena de caos. Era uma cena de ausência. Não é uma questão de quem o fez. É uma questão de que diabos aconteceu aqui. Teorias sobre piratas, motim ou até mesmo um ataque de uma lula gigante foram todas levantadas, mas nenhuma se encaixa. A tripulação aparentemente abandonou um navio perfeitamente seguro por um pequeno barco salva-vidas no meio do oceano. Continua a ser o desaparecimento mais educado e desconcertante do oceano. 3. Se quer um evento histórico que parece um argumento de um filme de terror escrito por um louco, não procure mais além do incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 experientes caminhantes foram encontrados mortos nos Montes Urais, nas circunstâncias mais bizarras que se possa imaginar. A sua tenda foi rasgada por dentro. Eles fugiram para o deserto gelado sem roupa adequada, e alguns sofreram ferimentos tão catastróficos, costelas e crânios esmagados, que eram comparáveis aos de um acidente de carro a alta velocidade, mas sem feridas externas. E a uma delas faltava a língua. Então, o que aconteceu? Escolha a sua teoria. Uma avalanche da qual de alguma forma escaparam, um teste secreto de armas soviéticas que correu mal, um ataque do povo indígena Mansi ou a teoria verdadeiramente bizarra de que infrações os levaram à loucura. Toda a explicação lógica se desmorona sob análise. 4. Sim, temos de falar sobre a aterragem da Apollo na Lua. Para a maior parte do mundo, foi a maior conquista da humanidade, um momento de união e admiração. Mas para uma minoria vocal, foi o filme mais caro e elaborado alguma vez produzido. A controvérsia não é apenas uma ideia marginal. É um fenômeno cultural persistente, alimentado por alegações de bandeiras a abanar no vácuo, estrelas ausentes no céu e sombras que simplesmente não parecem certas. Embora os cientistas tenham explicado pacientemente a física por trás de cada anomalia, a teoria de que tudo foi falsificado num estúdio para levar a União Soviética à falência na corrida espacial recusa-se a morrer. Foi um salto gigante para a humanidade ou foi a maior mentira alguma vez contada, provando que, com dinheiro e poder suficientes, é possível convencer o mundo de qualquer coisa? 5.
Muito antes de os assassinos em série se tornarem uma obsessão do crime real, existiu Jack, o Estripador, o fantasma mais bem-sucedido e horrivelmente famoso da história. Em 1888, ele aterrorizou os becos escuros e enevoados do East End de Londres, cometendo uma série de assassinatos horríveis com uma precisão cirúrgica aterradora. Mas ele não se limitou a matar. Ele encenou, provocando a polícia e a imprensa com cartas, criando a sua própria lenda. A controvérsia não é apenas sobre os assassinatos. É sobre a sua identidade, um vazio completo e total. A lista de suspeitos parece uma bizarra audição. Um cirurgião da realeza, um artista em dificuldades, um marinheiro estrangeiro ou até mesmo o neto da própria rainha. Ele nunca foi apanhado, nunca foi identificado, deixando um vazio permanente e aterrador no panteão da infâmia da história. 6. A história oficial da morte de Marilyn Monroe é simples, trágica e, para muitos, cheia de falhas. Em 1962, a mulher mais famosa do mundo foi encontrada morta por provável suicídio devido a uma overdose de drogas. Mas essa palavra, provável, tem um peso enorme. Esta não era uma celebridade qualquer. Era uma mulher que estava intimamente envolvida tanto com o presidente, John F. Kennedy, como com o seu irmão, o procurador-geral. Esse é um círculo social que não aprecia escândalos. Saberia ela demais sobre as suas vidas políticas ou pessoais? Foi a sua morte um assassinato orquestrado pela máfia para obter vantagem sobre os Kennedys? A alternativa ao suicídio não é apenas um acidente. É um assassinato político em grande escala, transformando uma tragédia de Hollywood numa conspiração sombria no coração do poder americano. 7. Imagine ser um prisioneiro tão perigoso que o seu próprio rosto é considerado um segredo de Estado. Essa era a realidade do Homem da Máscara de Ferro, um indivíduo não identificado que esteve preso em França por mais de 30 anos durante o reinado de Luís XIV. Ele era forçado a usar uma máscara, muito provavelmente de veludo preto, não de ferro, sempre que estava à vista do público, e os seus carcereiros tinham ordens estritas para o matar se ele alguma vez falasse sobre quem era. Esqueça uma ordem de silêncio. A monarquia francesa emitiu uma ordem de ocultação de rosto. Então, quem poderia valer tanto trabalho? A teoria mais romântica e duradoura é que ele era o irmão gêmeo idêntico do próprio rei, aprisionado para evitar qualquer desafio ao trono. A sua existência era uma ameaça que tinha de ser literalmente mascarada do mundo. 8. Perder um esquadrão de soldados é uma tragédia. Perder um exército inteiro de 50 mil homens é simplesmente descuido. Segundo o antigo historiador grego Heródoto, foi exatamente isso que aconteceu em 524 a.C. O rei persa Cambises Sumur enviou a sua enorme força para o deserto egípcio para conquistar um oásis, e eles foram supostamente engolidos por uma gigantesca e anormal tempestade de areia, varridos da face da terra. É uma história fantástica de arrogância e castigo divino. O único problema? Em mais de 2 milênios, os arqueólogos não encontraram um único vestígio de prova. Nem ossos, nem armaduras, nada. Isto levou muitos a acreditar que a história é uma completa fabricação, uma antiga campanha de difamação concebida pelos inimigos de Cambises para o fazer parecer um tolo incompetente amaldiçoado pelos deuses. 9. Então, você é uma civilização antiga no deserto peruano e decide fazer um pouco de arte. Mas em vez de uma pintura rupestre, cria centenas de desenhos gigantescos de animais e formas geométricas tão maciças que só podem ser vistas adequadamente de um avião. Esta é a realidade absurda das linhas de Nazca. Por que razão possível eles criaram uma aranha maciça, um colibri e uma estranha figura humanoide, frequentemente apelidada de o astronauta? Seriam calendários astronômicos elaborados ou caminhos sagrados para rituais religiosos?
Ou, como sugerem as teorias mais extravagantes, eram simplesmente antigos tapetes de boas-vindas e pistas de aterragem para visitantes extraterrestres. O mero esforço envolvido para um público que não podia existir na época torna este um dos projetos de arte mais desconcertantes e maravilhosamente excessivos da história. 10. A história de Pocahontas, tal como contada pela Disney, é um conto comovente de amor e harmonia entre culturas, completo com um salgueiro falante. A controvérsia histórica, no entanto, sugere uma realidade muito mais sombria. Foi ela uma embaixadora voluntária que se apaixonou por John Rolfe e se converteu alegremente ao cristianismo? Ou era ela uma criança, com cerca de 10 ou 11 anos quando conheceu John Smith, que foi mais tarde capturada, mantida para resgate e usada como um peão político pelos colonos ingleses? O seu casamento e subsequente viagem a Londres, onde foi exibida como uma selvagem civilizada, parece menos um conto de fadas e mais uma calculada campanha de propaganda para atrair investidores para a colônia da Virgínia. O debate é sobre se ela foi um símbolo de paz ou uma vítima dela. 11. Wolfgang Amadeus Mozart morreu aos 35 anos, um fim trágico para um gênio que aparece uma vez num milênio. A causa oficial foi uma febre grave, o que é inteiramente plausível. Mas a história adora drama, e uma narrativa muito mais picante tem se agarrado à sua morte há séculos, a de que ele foi envenenado. E o principal suspeito sempre foi o seu rival menos talentoso, mas mais bem-sucedido, Antônio Salieri. A história, imortalizada na peça e no filme Amadeus, pinta Salieri como um homem levado à loucura pelo ciúme do brilhantismo sem esforço de Mozart, recorrendo ao assassinato para silenciar a música divina que ele próprio nunca poderia criar. Foi uma doença simples e trágica que levou o maior compositor do mundo, ou foi o ato final e desesperado na rivalidade musical de mais alto risco de todos os tempos? 12. O relato oficial dos ataques de 11 de setembro é de uma falha catastrófica. Um astuto plano terrorista que apanhou as agências de inteligência mais poderosas do mundo completamente de surpresa. Para muitos, no entanto, a própria história oficial é o que é inacreditável. Esta controvérsia não se resume a pequenos detalhes. É um questionamento fundamental da narrativa. Como pôde o espaço aéreo mais protegido da Terra ser tão facilmente violado? Por que é que vários arranha-céus colapsaram de uma forma que, para alguns observadores, se assemelhava a demolições controladas? Estas questões alimentaram teorias de que figuras poderosas dentro do governo do Zeizu Urush Unimasewa ou tinham conhecimento prévio dos ataques e permitiram deliberadamente que acontecessem para justificar futuras guerras, ou foram, em algumas versões mais sombrias, cúmplices. É um debate entre incompetência e conspiração numa escala inimaginável. 13. A construção de Stonehenge foi um empreendimento absolutamente insano. Estamos a falar de povos pré-históricos a arrastar pedras de várias toneladas por mais de 240 quilômetros, e depois a moldá-las e a erguê-las num preciso calendário celestial. A controvérsia é simples. Por que raio fariam isso? Durante séculos, as pessoas assumiram que era um templo para rituais druidas, mas é milhares de anos mais antigo que os druidas. Teorias modernas sugerem que era um local de sepultamento de elite, um lugar de cura com propriedades mágicas, ou um complexo observatório astronômico. O mero esforço extenuante exigido sugere que o seu propósito era de suprema importância para os seus construtores. É como se eles tivessem deixado para trás a peça de mobiliário em kit mais impressionante e misteriosa do mundo, mas se esqueceram completamente de incluir o manual de instruções. 14. A história dos 300 espartanos nas Termópilas é o conto supremo de sacrifício heróico. É uma obra-prima cinematográfica de desafio, onde um punhado de guerreiros se opôs a uma maré de invasores persas para salvar a civilização ocidental. Mas foi realmente um golpe de mestre estratégico ou foi um erro glorioso, mas em última análise, evitável?
A controvérsia reside na tática. A heróica última resistência dos espartanos só aconteceu porque os persas encontraram um caminho na montanha que lhes permitiu cercar as forças gregas. Será que Leônidas e os seus homens falharam em guardar adequadamente esta rota? Foi o seu sacrifício uma necessidade inspiradora que deu tempo ao resto da Grécia? Ou foi a consequência fatal de um descuido tático, um momento de arrogância que levou à morte de muitos homens corajosos por uma causa que quase foi perdida? 15. Quando os colonos europeus encontraram pela primeira vez as impressionantes ruínas do Grande Zimbabué, uma enorme cidade de pedra com muralhas imponentes e trabalhos em pedra intrincados na África Austral, chegaram a uma conclusão lógica. Era impossível que os africanos locais a tivessem construído. Esta suposição racista desencadeou uma controvérsia de um século, enraizada na pura negação. Em vez de dar crédito ao povo indígena Shona, os especialistas inventaram teorias fantásticas sobre antigos fenícios, a rainha de Sabá, ou alguma outra civilização branca perdida como sendo os verdadeiros arquitetos. A verdadeira controvérsia não é quem a construiu. A arqueologia confirmou que foram os antepassados do povo local. A controvérsia é o esforço desesperado de décadas para apagar uma monumental conquista africana dos livros de história. 16. A 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor foi descrito como uma data que viverá na infâmia, uma surpresa completamente não provocada e devastadora. Mas foi realmente uma surpresa? Esta é uma das controvérsias mais duradouras e explosivas da história americana. As evidências sugerem que a administração do presidente Franklin D. Roosevelt tinha extensa informação, incluindo códigos diplomáticos e navais japoneses decifrados, indicando que um ataque era iminente. A visão conspiratória é que Roosevelt e o seu círculo íntimo sabiam que a frota estava em perigo, mas deliberadamente retiveram avisos cruciais dos comandantes no Havaí. Por quê? Porque precisavam de um evento catastrófico para abalar o isolacionismo americano e galvanizar o público a apoiar a entrada na Segunda Guerra Mundial. Isto enquadra a tragédia não como uma falha de inteligência, mas como um cálculo político implacável. 17. Nas profundezas da zona rural de Ohio, existe uma obra-prima pré-histórica que coloca uma questão simples e enlouquecedora. Por quê? O Grande Monte da Serpente é uma efígie de uma cobra com quase 400 metros de comprimento, meticulosamente feita de terra, que parece engolir o sol. A escala por si só é desconcertante, mas o verdadeiro mistério é o seu propósito. Este foi um empreendimento monumental para uma sociedade pré-alfabetizada. No entanto, não deixaram para trás nenhum manual de utilizador. Será um sofisticado computador astronômico, com a cabeça da cobra a alinhar-se perfeitamente com o pôr do sol do solstício de verão, uma forma de acompanhar as estações para a agricultura? Ou foi o local de rituais intensos, um lugar de poder que já não conseguimos compreender? A controvérsia é que tudo o que temos são suposições educadas. Sem quaisquer artefactos ou escritos, o monte permanece um silencioso, gigante e sinuoso ponto de interrogação na paisagem. Uma mensagem do passado que desesperadamente queremos ler, mas não conseguimos. 18. Alexandre, o Grande, um homem que conquistou o mundo conhecido e chorou por não haver mais mundos para conquistar, teve um fim embaraçosamente mundano. Ele não caiu pela espada de um adversário digno. Morreu na cama, a tremer de febre. A versão oficial é que uma doença comum como a malária ou a febre tifoide finalmente fez o que todo o Império Persa não conseguiu. Mas este final anticlimático nunca convenceu os historiadores. Os seus principais generais, homens que o seguiram através de continentes, estavam exaustos das suas campanhas intermináveis e já planeavam como dividir o seu vasto império. Convenientemente, o lento e agonizante declínio de 2 semanas de Alexandre, completo com febre alta e fraqueza debilitante,
espelha perfeitamente os sintomas de venenos de ação lenta. A controvérsia é uma batalha entre a realidade mundana e a justiça poética. O maior conquistador do mundo foi derrotado por um mosquito, ou foi finalmente desfeito pela ambição que ele próprio incutiu nos seus homens. 19. Nas profundezas da Grande Depressão, com a América de joelhos, um condecorado general do Corpo de Fuzileiros Navais, chamado Smedley Butler, alegou uma conspiração tão ultrajante que soa a ficção. Ele afirmou que um poderoso grupo de financeiros e industriais de Wall Street, aterrorizados com a possibilidade de o New Deal do presidente Franklin D. Roosevelt ser uma porta de entrada para o comunismo, tentou recrutá-lo para liderar um golpe militar. O plano era reunir um exército de 500.000 de veteranos, marchar sobre Washington e instalar uma ditadura fascista com Butler como sua figura de proa. A controvérsia não é apenas o facto de ele ter feito aquela alegação. É que uma comissão do Congresso concluiu discretamente que partes da sua história eram verdadeiras e que uma conspiração tinha de fato sido discutida por alguns dos homens mais poderosos do país. Depois, todo o caso foi sumariamente enterrado. Ninguém foi processado. Foi este um genuíno e assustadoramente próximo encontro com o fascismo americano? Ou os delírios de um general que foram exagerados? 20. Durante mais de um século, a história oficial da Grande Esfinge de Gizé era simples. O faraó Khafre esculpiu-a por volta de 2500 a.C. para guardar a sua pirâmide. Era um facto assente da egiptologia. Depois, um punhado de geólogos apareceu e estragou a festa. Eles apontaram para os padrões de erosão profundos e verticais no corpo da esfinge e nas paredes do seu recinto, argumentando que esses padrões não foram causados pelo vento e pela areia, mas por milhares de anos de chuvas fortes. O problema colossal com esta teoria é que o Saara não vê esse tipo de clima desde pelo menos 5.000 a.C., potencialmente muito antes. Isto tornaria a esfinge milhares de anos mais antiga que as pirâmides, sugerindo a existência de uma civilização sofisticada e perdida de um passado muito mais profundo. Desencadeou uma furiosa guerra acadêmica, um confronto entre arqueólogos a proteger a sua cronologia estabelecida e geólogos a apontar para a história contada pela própria pedra. 21. A história da conspiração da pólvora é uma lenda britânica. Guy Fawkes, o extremista católico, apanhado nas caves do parlamento, com pólvora suficiente para mandar o rei e todo o governo pelos ares. Ele é o arquétipo do terrorista. Mas a controvérsia questiona se ele era um cérebro ou um peão num jogo muito maior. O principal ministro do rei, Robert Cecil, era um brilhante e implacável mestre de espiões que, por acaso, tinha uma vasta rede de informadores que se infiltrara na conspiração desde o início. Alguns historiadores argumentam que ele não se limitou a descobrir a conspiração. Ele alimentou-a. Ele permitiu que os conspiradores conseguissem a pólvora e acedessem à cave, deixando a conspiração crescer o suficiente para ser uma ameaça pública aterradora antes de ele a frustrar heroicamente. Foi a desculpa perfeita para lançar uma repressão brutal sobre os católicos e consolidar o seu próprio poder. Uma aula magistral de teatro político, onde Guy Fawkes era simplesmente o ator principal numa tragédia que não escreveu. 22. Em 1944, Glenn Miller era a maior estrela musical do mundo. O som da sua Big Band era a banda sonora do esforço de guerra, um farol de casa para milhões de soldados. Então, num voo de rotina de Inglaterra para uma Paris recém-libertada, o seu avião voou para as nuvens sobre o Canal da Mancha e simplesmente deixou de existir. A história oficial é que o pequeno avião caiu devido ao mau tempo. Mas a ausência completa de quaisquer destroços, detritos ou restos criou um vácuo que tem sido preenchido com controvérsia desde então. Terá o seu avião sido acidentalmente destruído por bombardeiros aliados que regressavam de uma missão abortada, largando as suas bombas não utilizadas sobre o canal, como era o procedimento padrão? Ou, como sugerem teorias mais exóticas, era Miller, que detinha o posto de major,
Na verdade, um espião envolvido em negociações secretas. E o seu desaparecimento foi um assassinato secreto? Ele não morreu apenas. Ele desapareceu, deixando para trás um mistério eterno tão suave e assombroso como a sua música. 23. A imagem de Che Guevara, a olhar intensamente debaixo da sua boina, é um dos símbolos de rebelião mais reconhecíveis e comercialmente bem-sucedidos do planeta. Ele é o ícone do revolucionário romântico, o médico que abdicou de uma vida confortável para lutar pelos oprimidos. É aqui que a controvérsia explode, porque o homem e o mito são duas coisas vastamente diferentes. Enquanto o símbolo representa a libertação, o homem, como braço direito de Fidel Castro, era um executor frio e calculista de um estado totalitário. Como chefe da infame prisão de La Cabaña, ele presidiu pessoalmente aos julgamentos sumários e execuções de centenas de opositores políticos. Ele foi uma figura-chave no estabelecimento do brutal sistema de campos de trabalho de Cuba. O debate feroz é sobre qual Che é real: o heróico lutador pela liberdade da T-shirt ou o ideólogo implacável que via as vidas individuais como descartáveis em prol da revolução. 24. As cruzadas são frequentemente retratadas como um grandioso e épico choque de civilizações alimentado pelo fogo puro da devoção religiosa. Cavaleiros europeus, ostentando a cruz, marcharam milhares de quilômetros para reclamar a Terra Santa para a sua fé. Mas a controvérsia sempre foi sobre se a piedade era o motor ou apenas o adorno do capô. Por trás do fervor religioso, havia uma tempestade perfeita de ambição terrena. Para o Papa, foi um movimento estratégico brilhante para redirecionar os nobres europeus, em guerra constante, para um inimigo externo, unificando a cristandade sob a sua autoridade. Para os filhos mais novos dos nobres sem terra, era uma licença divina para procurar fortuna e conquistar novos reinos. Para os mercadores de Veneza e Gênova, foi uma oportunidade de ouro para estabelecer monopólios comerciais lucrativos. Foi realmente uma guerra santa, ou foi o esquema em pirâmide mais bem-sucedido e brutal do mundo medieval, prometendo salvação na vida futura e riquezas incríveis nesta? 25. Por volta de 1200 a.C., o mundo civilizado bateu contra uma parede de tijolos. No espaço de uma única geração, os grandes impérios da Idade do Bronze Final, os micênicos na Grécia, os hititas na Anatólia, o novo reino egípcio, todos desmoronaram. As principais cidades foram incendiadas, as rotas comerciais desapareceram, a literacia caiu a pique e civilizações inteiras foram apagadas da memória. Isto não foi um declínio lento, foi um colapso súbito, violento e generalizado. A controvérsia é que ninguém concorda sobre o que o causou. Foi uma tempestade perfeita de catástrofes? Um misterioso grupo de invasores conhecido apenas como os povos do mar? Um período de alterações climáticas catastróficas que levou a fome e seca generalizadas? Ou talvez um colapso de sistemas, onde a interconexão destes impérios se tornou a sua ruína, como uma cadeia de dominós? Continua a ser uma das maiores e mais aterradoras reposições da história. 26. A história da peste negra é simples e horrível. Uma bactéria, transportada por pulgas, que viviam em ratos, viajou a boleia pelas rotas comerciais e matou até metade da população da Europa. É a explicação dos manuais para o maior desastre demográfico da história humana. Mas e se o manual estiver errado? Esta controvérsia desafia a própria identidade do assassino. Alguns cientistas e historiadores argumentam que a peste bubônica simplesmente não se encaixa nos relatos históricos. A velocidade com que a peste se espalhou e a sua taxa de mortalidade parecem demasiado altas para uma doença transmitida por ratos. Isto levou a teorias alternativas. Talvez o assassino fosse uma febre hemorrágica do tipo ébola, um vírus transmitido pelo ar como a peste pneumônica a atuar por conta própria, ou até mesmo algum patógeno aterrador, agora extinto, que nunca vimos antes.
O mistério não é que tenha acontecido, mas se temos estado a culpar o culpado microscópico certo desde o início. 27. William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. O filho de um fabricante de luvas, um homem com uma educação básica que se mudou para Londres e de alguma forma se tornou o maior escritor da história da língua inglesa. É uma bela história de gênio de origens humildes. Para alguns, é um pouco bela demais para ser verdade. A controvérsia anti-stratfordiana postula que um homem com a sua formação não poderia possivelmente ter possuído o vasto conhecimento de direito, política, línguas estrangeiras e vida aristocrática que preenche as peças. Então, quem foi o verdadeiro autor? A lista de candidatos é um quem é quem da elite elisabetana. O brilhante dramaturgo Christopher Marlowe, que supostamente forjou a sua própria morte. O filósofo Sir Francis Bacon, ou até mesmo Edward de Vere, o 17 do Conde de Oxford. Era Shakespeare uma pessoa real? Ou era ele uma fachada conveniente para um nobre que não podia arriscar ter o seu nome associado ao mundo pouco respeitável do teatro? 28. Para as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, o piloto kamikaze era o símbolo máximo do fanatismo incompreensível. Um soldado tão doutrinado pela adoração ao imperador que, de bom grado, até alegremente, sacrificaria a sua vida num ataque final e suicida. Mas a realidade era muito mais complexa e trágica. Embora alguns fossem de facto nacionalistas fervorosos, os diários e cartas de muitos pilotos kamikaze revelam uma história diferente. Eram frequentemente estudantes universitários, poetas e intelectuais que foram recrutados e sujeitos a uma imensa pressão psicológica. Eles escreveram sobre o amor pelas suas famílias, o medo da morte e o seu profundo sentido de dever fatalista para com um país que sabiam estar a perder a guerra. A controvérsia é sobre a sua agência. Eram eles fanáticos e irracionais num culto da morte, ou eram jovens comuns, encurralados por um regime militar brutal e uma cultura onde a maior honra era sacrificar-se pelo coletivo, deixando-os sem nenhuma saída honrosa? 29. Todas as crianças americanas aprendem que em 1492, Colombo navegou o Oceano Azul e descobriu um novo mundo. Esta versão da história tem sido controversa durante décadas, não só porque o continente já era habitado por milhões, mas porque Colombo nem sequer foi a primeira pessoa não indígena a chegar. Os vikings, liderados por Leif Erikson, estabeleceram um assentamento na Terra Nova, no Canadá, por volta do ano 1000 d.C., uns bons 500 anos antes de Colombo fazer as malas. Mas o debate não fica por aqui. Algumas teorias, que vão do plausível ao puramente especulativo, sugerem chegadas ainda mais antigas. Há evidências de contacto polinésio na América do Sul, e teorias mais marginais propõem que frotas de tesouros chinesas, ou até mesmo antigos romanos desviados do curso, podem ter chegado às Américas. A verdadeira controvérsia não é quem foi o primeiro, foram claramente os povos indígenas. Mas o quão errada e excessivamente simplificada a nossa história tradicional de descoberta realmente é. 30. Em junho de 1950, o Exército Popular da Coreia do Norte atravessou o paralelo 38, desencadeando a Guerra da Coreia. A narrativa aceite é que o líder norte-coreano Kim Il-sung lançou uma invasão surpresa para unificar a península sob o domínio comunista. Mas a controvérsia reside em quem estava realmente a mover os cordelinhos. Foi esta puramente a Guerra de Kim, um conflito civil coreano para o qual o mundo foi arrastado? Ou era ele essencialmente um fantoche que recebeu luz verde, e talvez até um forte empurrão, de Joseph Stalin? Documentos soviéticos recentemente desclassificados mostram que Stalin aprovou o plano de invasão, vendo-o como uma oportunidade de baixo risco para testar a determinação americana e expandir a esfera de influência comunista na Ásia sem comprometer tropas soviéticas. O debate centra-se em saber se a guerra foi um ato de nacionalismo norte-coreano
Ou apenas mais um movimento calculado no xadrez global de Stalin contra o Ocidente? 31. A evacuação de Dunkerque em 1940 é um dos mitos nacionais mais acarinhados da Grã-Bretanha. O milagre de Dunkerque, onde uma flotilha de barcos civis resgatou mais de 300 mil soldados aliados presos nas praias pelo avanço do exército alemão. É uma história de resiliência e heroísmo civil. Mas a controvérsia é se foi um milagre ou o resultado de um erro colossal e inexplicado de Adolf Hitler. Precisamente quando as suas divisões Panzer estavam prestes a aniquilar os exércitos encurralados, Hitler emitiu uma misteriosa ordem de paragem, interrompendo o seu avanço por 3 dias cruciais. Esta pausa deu aos britânicos tempo para organizar a evacuação. Por que o fez ele? Estaria ele, como alguns sugerem, à espera de ser misericordioso com os britânicos para encorajar um tratado de paz? Foi um desacordo estratégico com os seus generais? Ou foi simplesmente, como outros argumentam, um caso de excesso de confiança e uma falha em aproveitar a oportunidade? O milagre só aconteceu porque o inimigo inexplicavelmente parou. 32. O surgimento do VIH-Sida, no início dos anos 1980, foi um mistério médico aterrador, que rapidamente se tornou numa pandemia global. O consenso científico é que o vírus se originou como SIV, vírus da imunodeficiência símia, em chimpanzés na África Central, e passou para os humanos através da caça e do abate, provavelmente no início do século XX. No entanto, a velocidade e o padrão da sua propagação global alimentaram intensa controvérsia e teorias da conspiração. A mais proeminente destas sugeria que o vírus não saltou naturalmente. Uma teoria afirmava que foi disseminado através de vacinas orais contra a poliomielite contaminadas, testadas em África nos anos 1950. Outra teoria, mais sinistra, propunha que o VIH era uma bioarma feita pelo homem, projetada em laboratório e deliberadamente libertada para avisar comunidades específicas. Embora as evidências genéticas apoiem esmagadoramente uma origem natural, a controvérsia reflete a profunda desconfiança e o medo que rodearam os devastadores primeiros anos da epidemia. 33. O Álamo é a derradeira história americana do oprimido. Uma última resistência heróica pela liberdade contra probabilidades impossíveis, imortalizada pelo grito "Lembrem-se do Álamo". Mas a controvérsia questiona se foi de todo heróica. Foi um erro estrategicamente inútil de homens que desafiaram ordens diretas para recuar? Mais incisivamente, uma motivação-chave para a Revolução do Texas foi a preservação da escravatura, que o México tinha abolido. Isto reformula a lendária batalha de uma luta pura pela liberdade para um conflito muito mais turvo sobre o direito de possuir outras pessoas, transformando heróis em algo muito mais complicado. 901. O passado não fica quieto. Continua a picar-nos com perguntas sem resposta e meias-verdades vestidas de factos. Então digam-me, qual destas versões oficiais acham que é a fraude mais ridícula alguma vez vendida como história? Vamos desvendá-la nos comentários. E se quiserem mais caos sem filtros do passado, cliquem em gosto e subscrevam. O próximo Buraco do Coelho está à espera.